Talvez vocês tenham que aceitar a gravação, não sei se vai aparecer para alguém. Se aparecer, é só aceitar, tá? Então vamos lá. Ok. Voltando. Olá, tudo bem, Maris? Você Oi, apareceu aqui na tudo bem? tela, tudo Tudo bem? bem? Que Tudo bom, jóia. que bom. Estão todas aí, deixa eu ver os rostinhos. Estão todas aí. Que gostoso, Laís, Simone, Regina. A Ângela não está aparecendo. Deixa a gente te ver, Ângela, tão linda. A Cris, a Rose, a Regina. Duas Regina. E a Maris. Acho que é só por enquanto, né? A Lenice está por aí também. Ela não está muito boa, então ela vai ficar com a câmera fechada. E tudo certo. Então, voltando, análise, aula 3 do livro Contos Terapia. Toda grande mulher tem atrás de si o quê? As suas Asas. próprias asas. Muito bem. Exato. Isso, muito bem. Livro escrito por Maria Cristina Reco e 11 coautoras, que sempre tem algumas por aqui maravilhosas, né? Hoje tem a Rose, Cris, a Simone, mais alguém? Acho que é só, né? Acho que é isso hoje. Então vamos lá, página 51, da descoberta do fogo, continuando a análise. Para confrontar essas dificuldades, precisamos iluminar essas emoções, precisamos de uma luz especial que nos ajude a suportar o embate com esses conteúdos sombrios que são nossos corpos negros ou bolas narcísicas, como vergonha, raiva, inveja, vitimismo, frustrações, ódio. A obtenção do fogo pode representar a iluminação da mente humana, o despertar para uma verdade mais profunda, o crescimento espiritual e a força interior. De que dificuldades estamos falando aqui? Nós terminamos o análise na segunda aula falando que às vezes, né, assim, antes de antes de ela, a personagem do livro, aparecer como uma pessoa focada em buscar o fogo, né? Ela teve o vislumbre de ver a fogueira, um elemento estranho, algo que ela desejou, e depois ela ficou ansiosa, ansiosa, onde que eu vou ver aquilo de novo, né? Então, essa é a dificuldade que ela encontrou na vida dela, de querer encontrar alguma coisa que ela não tinha a menor ideia do que era e de onde encontrar e o que ela tinha que fazer, né? Aí a gente transportando isso para o nosso mundo interno. Aqui está mostrando assim algumas dificuldades sombrias, né? Sombrias porque elas já existem, elas já moram dentro de nós, mas moram num lugar onde a gente não as percebe, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que falava sobre uma certa frustração numa área da vida dela. E aí ela dizia que aquela área da vida ela ia apagar da vida dela. Ela não queria mais se confrontar com aquela área. Em compensação, ela sonhava vividamente com aquela área da vida dela, se construindo, se construindo, se construindo, e no final do sonho desmoronava tudo. Então, vários sonhos, uma série de sonhos recorrentes falando da construção e desmoronamento dessa área. Aí eu perguntei para ela: você quer que analise? Precisa desenhar ou já está tudo exposto aí?
precisa de mais alguma coisa, né? Você diz que não vai lidar com essa área da vida e o teu inconsciente está fazendo o trabalho sozinho. Então, queira você ou não, você está envolvida com essa área e ela está clamando por uma solução. Aí, como aqui fala, seja por vergonha, por raiva, por inveja, por vitimismo, por frustração, por ódio, por qualquer emoção, que a emoção, ela é uma forma, eu acho que eu falei isso até na última aula, é uma forma da gente saber o que a gente precisa fazer. Cada emoção reivindica alguma coisa, né? Por exemplo, a vergonha. Vamos ver aqui, a vergonha. O que que a vergonha está pedindo para gente? Qual é a função da vergonha? A vergonha nos convida a desenvolver coragem, porque eu só dou o primeiro o passo seguinte, depois que aparece uma vergonha, se eu conseguir desenvolver a coragem, né? A vergonha, a preguiça, ela nos pede que a gente alargue essa área da vida, porque senão vai ser como um lodo que a gente vai só afundar. E a coragem nos dá asas, né, para impulsionar. A raiva que diz assim, olha, não é desse jeito, se afasta de alguma coisa e veja um outro caminho, porque esse caminho está contaminado, né? A inveja, que fala, que mostra que aquilo tudo que eu paro para contemplar na vida do outro e sou omissa na minha vida, eu preciso voltar uma luz para mim e dizer para mim mesma, eu vou vencer isso, né? Então é a força interior que temos que buscar. Assim vai, né? Então, aqui eu coloquei os termos, são termos muito atuais de elementos da nossa sombra. Os corpos negros ou bolas narcísicas. É uma outra forma de dizer de aspectos sombrios. Mas quando a gente fala de corpos negros, nós estamos falando de elementos que podem ser positivos ou negativos dentro de nós. Meu corpo negro pode ser assim, uma vontade muito grande de fazer uma coisa e que por vergonha eu não faço, mas é uma coisa que eu devo fazer na minha vida. Então aquilo é um corpo negro que está lá assim, ó. Vai, Cris, vai, você consegue. E a Cris, não, não vou olhar para isso, né? E as bolas narcísicas é quando eu não posso. Oi? Meu Deus. Ai, ainda bem. Beleza. Marcos. Vamos desligar um pouquinho os áudios se não for para participar da aula aqui da conversa. Se você quiser falar alguma coisa, liga o áudio, tá bom? Então, aí as bolas narcísicas é quando o ego ele não admite que ele precisa de alguma coisa, porque ele já se identifica com o melhor, com o superegão, né? Um ego enorme, assim, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que assume um cargo da diretoria que não aceita nenhuma crítica porque acredita que já é o melhor, sabe? Já sabe tudo, não precisa de conselho, por exemplo. Ou vamos rever isso, talvez exista outras coisas, outras formas de resolver, né? E a pessoa por uma bola narcísica, e aí já é o quê? A vaidade é uma bola narcísica, né? O egocentrismo, o próprio narcisismo, né? Que então faz com que a pessoa não dê um passo na vida que ela precisa dar, porque tem até
vergonha de admitir que ela nunca deu aquele passo, que ela nunca fez aquilo de uma forma melhor, né? Então, isso são formas diferentes de sombras, né? Porque aspectos positivos podem estar lá nas sombras. Tem lá um corpo negro, né? Que precisa de uma luz e que precisa desenvolver. E as bolas narcísicas precisam de superação, né? De dissolver do solúcio da alquimia. Os corpos negros positivos, eles não precisam de solúcio, eles precisam de luz, precisa de ser percebido, observado, encorajado, né, ter coragem de entrar na dinâmica. E as narcísicas precisam de dissolução, que são enrijecimentos da personalidade. Então, todos nós temos as duas coisas, né? Todos nós temos tanto coisas positivas que estão reprimidas, quanto coisas negativas que estão ou reprimidas também, né? Ou sufocadas pelo nosso narcisismo. Quando nossas bolas narcísicas se dissolvem, podemos experimentar a união dos opostos, ressignificando os nossos núcleos sombrios e obtendo a força deles para uma transformação significativa. É o renascimento da fênix interior. Então, quando nossos aspectos narcísicos se dissolvem, né? A gente é capaz de um pouco mais de humildade frente a uma determinada situação, a gente pode experimentar algo que a gente não tinha experimentado ainda. Porque o narcísico, ele, enrijecendo a personalidade, faz com que a pessoa viva sempre sob um estresse. E quando ela ressignifica isso nela, permite é, essa dissolução, ela percebe que ela está sendo muito dura e fala, não, acho que eu preciso melhorar nisso, né? E busca uma postura mais humana, mais humilde, ela experimenta uma graça muito grande dentro dela. Aquela sensação de humanização, de flexibilidade na personalidade. E aí nasce uma nova força no coração, né? Uma força de vida maior, né? Porque o narcisismo, ele é uma morte interior. A pessoa não admite mais que é humana, né? Já é um semideus ou um deus total. Esse processo é experimentado quando prestamos atenção nas nossas dores e incômodos internos. E no lugar de nos livrarmos deles, assim como a chama viva ressignificará este aspecto. Aqui tem uma palavra errada, sim, está escrito luz. Nos livrar deles, assim a chama viva ressignificará este aspecto. Então, quando nós olhamos para as nossas dores, para os nossos incômodos, para aquilo que está meio que aferventando o coração, né, de alguma emoção forte, e nós olhamos para aquilo e com a intenção de trabalhar aquilo mesmo, olha, eu estou percebendo que isso é algo que o meu inconsciente está querendo que eu enxergue, eu não vou ficar alimentando a rigidez, eu vou tentar fazer diferente, então eu vou dissolvendo essa emoção, né? Então eu posso usar essa mesma força que fazia eu me afastar das pessoas para me unir às pessoas, para fazer relacionamentos, vínculos, estar perto das pessoas, porque
foi ressignificado no meu coração. Eu não me sinto mais daquela forma narcísica, que pode ser assim, uma forma de eu me achar muito excelente ou muito horrível, as duas coisas, né? Este processo é experimentado quando prestamos atenção nas nossas dores, tá? Já falei isso, né? E incômodos internos, e no lugar de nos livrarmos, é, deixamos que essa chama viva ressignifique. Isto é uma cura verdadeira. A gente tem que ter essa intenção. Quando termina a leitura dessa a descoberta do fogo, desse primeiro conto, ele termina com isso, né? Ela deixou de ser um ser de propósito para ser um ser de intenção. É isso que significa. Nós temos que ter a intenção de sermos melhores, de dissolver as nossas durezas, que são como pedras que jogamos dentro de nós mesmos, e aquilo vai machucando. A chama é um aspecto luminoso que traz a transcendência. E o que é a chama? É a chama que chama mesmo, é aquela coisa que fica voltando na nossa cabeça que esse problema precisa ser resolvido, que essa dor não passa, que essa angústia não passa, né, e aquilo fica voltando, a raiva, os ciúmes, o que for, o ódio, o que for. É uma coisa maravilhosa quando aquilo fica voltando, ressonando na nossa cabeça e no nosso peito. Sério, late muito, né? Nem tem tamanho. Gente, vamos fechar os, vamos fechar os áudios, por favor. Tem alguém aí falando? Senão eu me perco aqui. A chama é esse aspecto transcendente, ou seja, ela é o começo de uma imaginação ativa. Porque ela vem de um ser dentro de nós, um ser superior. O ego, ele é um mediador de nós com o mundo, né? Então, o ego não é o ser superior. Quando nós vivemos o dia a dia, quando nós vivemos as coisas do dia, levantamos, fazemos a refeição, vamos para o trabalho, resolvemos as pendências, pagamos as contas. Esse é o nosso ser inferior. Por mais difícil que seja, né? Ainda é o ser inferior. É o ego, que essa é a atividade egóica, é dele, é do ego, é próprio dele. E vai ser sempre assim, todos os dias da nossa vida. A gente vai ter pendências, coisas para resolver. Mas existe uma parte que pertence ao ser superior, que é a parte do sentido do ser. Né? O ego é o que torna possível a vida, mas ser possível não significa ter sentido. Quando alcançamos a vida através do self, nós conseguimos o sentido. E o self não é uma coisa assim gostosinha a princípio. Ele nos visita com essas emoções que estão fazendo as bolas narcísicas e os corpos negros, ou seja, que estão fazendo sombras em nós. Porque o homem inferior, o homem comum, o ser humano comum, não está preocupado em resolver as suas angústias. Pelo contrário, às vezes, no máximo, faz uma poesia delas e ela fica linda e pronto. Tá bom assim. É para isso, né? Mas se a gente não alcança o sentido dos nossos sofrimentos, nós não temos uma transcendência, uma transformação. Nós não nos tornamos melhores e mais felizes. Não alcançamos a divina graça, que é a centelha divina, né? Que é por onde
nós encontramos o sentido da vida. Continuando, esse processo é experimentado, eu já li isso, o outro. No conto vemos a chama, como se uma voz interior, vinda de uma chama interior sagrada, nos incentivasse a buscar uma nova luz para a consciência. Isso é imaginação ativa. É deixar que essa luz, que essa voz que venha do interior, traga a luz. É conversarmos com os nossos sintomas. É buscarmos as nossas respostas dentro dessas vozes internas. A cada encontro e superação com as partes ocultas e desconhecidas do nosso todo, mas que são partes da nossa essência, ficamos mais perto de alcançar a tão almejada paz e equilíbrio. Como que vocês veem isso? Nós almejamos a paz e o equilíbrio? Ou já vivemos em paz e em equilíbrio plenamente? Não, a gente almeja, lógico, bom, eu acredito que a maioria das pessoas almeja paz de espírito é a coisa mais importante, né? É, paz de Paz de espírito. espírito. E é o que a gente na alquimia chama de um estado de pedra. Essa pedra, é lógico, é uma pedra metafórica, é um estado de imutabilidade, de não ser afetado pelos eventos externos e internos. Ou seja, logicamente que você passou por uma tristeza, você vai ficar triste, mas você não vai perder o seu eixo. Você passa por aquelas situações, feito um João que é teimoso, vai para lá, vai para cá e volta para o seu eixo, né? Mantendo aquele estado de vinculação com o seu aspecto eterno, porque se você se fixa no seu aspecto divino ou eterno, você consegue suportar as dificuldades no plano terreno, né? Nesse plano que a gente vive. Então, eu acho que aí é o desejo de todos é atingir esse estado de pedra filosofal, o estado do ouro, né? Alcançar o ouro, né? Alcançar o ouro. E alguém tem, assim, essa sensação da chama chamando? A chama que chama. Essa sensação é dessa, de alguma coisa incomodando, pedindo para ser ouvida, para achar uma solução, trazendo tristeza, raiva, medo, ansiedade, angústia. Sim, É. e é engraçado que, conforme você falou, né, eu achei interessante, porque você falou a chama, é a chama chamando, dá uma impressão de algo assim, mais vitalidade, mais ideia, criatividade. Em alguns momentos, não é nada assim. É uma coisa meio murcha, é uma coisa meio. A chama parece que está assim, quase apagando, para algumas coisas que antes se achava assim super interessantes, né? E parece que é um ciclo que a chama apaga e aí, Você sente assim que tem uma chama apagando? Porque sim, isso significa o quê? Que ela esteja apagando, que ela está se realizando, trazendo um resultado, ou porque ela se cansou de chamar. Porque as duas coisas acontecem, né? sim. Então, eu ainda não sei. Eu acho que é interessante quando você está no processo que você ainda não entende, né? Não entende para onde que vai. E Uhum. eu sinto nesse momento da minha vida assim, minha chama parece que tudo tá, sabe, tá apagando assim. Eu falo, gente, onde é que eu acho de novo aquela chama? Uhum. Olha que legal isso que você falou, né? Como que eu Nossa, me apaixono novamente, né? Porque a chama são as nossas paixões. A uhum, gente se apaixona até pelo nosso processo, sim, né? sim, É uma paixão muito grande quando a gente começa a ver.
a entender as pistas da nossa jornada. E realmente a energia psíquica, ela acontece assim, ela vai fluindo e depois ela se retrai para fluir mais um pouco e se retrai, aí ela avança mais um pouco cada vez, sabe aqueles bichinhos caramujinho? Que ele se estica todo, aí ele arrasta a casinha dele e fica num pontinho parado, depois ele se estica todo e se arrasta novamente. A energia ela funciona assim, né? Então, talvez nesse momento você está naquele período onde ela contrai, né, para se alongar de novo, depois contrair. O universo todo faz esse movimento de expansão e contração, como a nossa respiração, né? Então a gente estende e contrai. A energia estende e contrai para se movimentar. A chama no fogo, ela se estende, depois ela desaparece, depois ela se estende. É muito legal isso. É exatamente isso. Então, depois de um ciclo onde a chama, o desejo, a paixão se retrai, ele se avança novamente, como uma propriedade natural da energia. E isso é legal, né? A Se gente não poderia preparar. ficar o tempo todo num estado de mania, né? A gente Uhum. tem que voltar para um estado de, vamos dizer assim, o oposto da mania seria a depressão, mas a depressão também reabastece, porque quando a gente está deprimido, a gente já se abaixa mais perto do inconsciente, e aí a gente volta a ser energizado e volta de novo para o ciclo de expansão. Pelo menos eu Aham. entendo assim, Sim, 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 né? sim. A gente não consegue. A única pessoa que consegue se manter totalmente no estado de mania, ela vai estar com cocaína, com alguma medicação assim, que ponha ela nesse patamar É, hiperenergético, vamos dizer, o tempo todo. Porque ou não é nem seja, normal. tem uma função grande essa retração, né? Ela não é ruim, ela é boa, ela é natural. Então, principalmente quando a gente desenvolve uma fase, como você, Simone, que está voltando de uma viagem bastante importante para você, né? E chega aqui, vai retomando as suas coisas. Aí talvez seja algo assim, né? Você expandiu bastante a sua energia na sua viagem, com tantas coisas, encontro e tudo, e quando você volta, precisa de um tempo de retração, de autorreconhecimento, né? Para em algum rumo se expandir de novo. É, faz sentido isso que vocês falaram. Até eu acho que a minha viagem já faz 8 anos que eu venho viajando, expandindo, expandindo. Acho que agora eu quero descansar um pouco, sabe? Senti um cansaço, um cansaço. Não é um cansaço depressivo, é Aham, uma necessidade de descanso mesmo. aham. A De gente precisa descansar um alimento também antes de cozinhá-lo, né? Sim, sim. É isso, né? É aquele descanso produtivo. Bacana, obrigada, Simone. Obrigada Para a que isso, você. para que isso aconteça, precisamos que o ego reconheça e aceite o convite da voz interior. Tá vendo o que é uma imaginação ativa? E siga na direção de mares nunca navegados, aventurando-se no território desconhecido do Cris, Oriente. Oi? ai, Oi? o que eu queria fazer um pequeno comentário, eu levantei a mão aqui, mas não sei se você Ah, viu.
Por favor, pode fazer, Márcia. Eu, Tudo bem, Márcia? desculpa, eu atrasei uns minutinhos para Ah, entrar, que bom te ver. e não, nem dei boa noite para não interromper. Sim, Boa noite a todas. Então, vocês estavam falando aí dessa questão da expansão, da contração, me veio à mente, assim, aquela passagem do Freud, né, onde ele fala que entre a satisfação, o desejo e a satisfação, sempre tem que ter um lapso, um espaço, né? A gente sempre está em busca de algo, mas ao mesmo tempo, quando a colega fala assim desse cansaço de querer ficar quietinha, ao mesmo tempo eu acho que nesse mundo de tanta busca, é importante também a gente querer, a gente saber curtir a satisfação, a gente saber decantar essa, essa viagem toda que é a vida, né, como um todo. E, e ao mesmo tempo, né, nós mulheres maduras não nos sim, acomodarmos, né, no tempo, nem na idade, mas que essa busca não seja uma coisa que nos inquiete tanto que não nos deixe descansar, né? Eu acho que a gente está nesse tempo, sim, de descanso, de sim. não no sentido de acomodar, mas de deixar toda a construção decantar, assim, e curtir um pouco de tudo isso que a gente construiu. Pelo menos eu estou muito nesse tempo agora, de muitas buscas, de coisas novas e tudo, mas ao mesmo tempo de curtir mais o meu tempo, a minha vida e escutar um pouco o eco de tudo isso que eu vivi, né? Não sei, né? É gostoso ter esse lapso entre o desejo e a satisfação, mas ao mesmo tempo, se ficar só nessa busca, né? É. Nessa, nesse estica e encolhe aí, de estender e contrair, a gente vem muito nessa busca, né? Eu acho que a gente, nesse momento de maturidade, nessa faixa etária, né, da maioria que eu imagino, a gente também curtir esse quentinho, assim, né, de se aquietar, É. né? Esse Escutar é o essa voz interna é recolhimento, gostoso. né? Sim, esse é o É, recolhimento que a gente fala, a gente expande, mas também precisa do recolhimento, né? Que é o tempo entre a realização, a satisfação e o novo desejo, né? Então tem sim, um sim. tempo, né? Porque E buscar precisa. esse desejo que vem de dentro, né? Eu acho que a gente aprende isso. Quando Eu acho até que vier, a doutora Clarissa fala muito disso, né? Dessa questão da intuição, da gente escutar de dentro, não mais de fora, né? Das questões, sei lá, da mulher profissional, da mulher que tem que ser isso, aquilo, poderosa, né? Poderosa, mas sim daquilo que me satisfaz, daquilo que me alimenta, né, que isso vem de mesmo. mim. Porque aí, completando o que a gente estava falando antes, muito bom isso que a Márcia trouxe, né? Que vem completando, a gente estava falando do ser superior e do ser inferior dentro da gente, né? Tá. O ser inferior, esse ego que vem a serviço da vida profissional, amorosa, social, etc., talentos, etc. E o ser superior, esse que tem um tempo interno de vida, que traz o sentido para tudo o que a gente vive, né? E que nos leva a sermos nós mesmos. Não, porque o ego ele vai muito na onda da moda, do social, do espírito da época. Agora o self ele vai na contramão. Não importa o tempo, né? Ele traz os valores internos. Eu costumo dizer que o id, né, o self é quem a gente é, e o ego é quem a gente se torna, né? A gente se torna alguém, né, social, alguém que cria Sim, uma personalidade para dar conta, né, de todo o é, contexto, enfim. Mas é isso é. aí.
Muito Isso bom. mesmo. Quem quer superar seus terrores e dores não desiste, mas insiste. Afinal, quem não se envolve com o seu si mesmo não se desenvolve. Eu uso mais a terminologia junguiana, então às vezes assim tem algumas coisas que são bem parecidas com Freud e outras que não são, né? Então esse si mesmo é esse ser superior, sélfico, essa centelha divina, né? Mas que é só uma questão de terminologia, tenho certeza que a gente se entende em qualquer base, né, da psicologia. Então, quando a gente insiste, porque para que a gente se compreenda, para que as nossas dores se curam, a gente precisa de insistir e não desistir. A gente precisa olhar e refletir, né? Essa situação que eu estou chamando de dor da minha vida, ela quer me dizer o quê? Ela quer me contar o quê? Ela quer me pedir o quê? Ela quer me oferecer o quê com essa dor, né? Então, esse diálogo que é a própria imaginação ativa. Imaginação porque acontece lá dentro de nós e ativa porque é um diálogo ativo. Ele está acontecendo, eu estou em busca, né, de ouvir essa resposta dessa natureza divina que carregamos, né? No conto, depois de ela se deparar com o relâmpago, o raio e a árvore incendiada, a faísca que resta funciona como um chamado interior. A partir daí, ela não consegue mais viver as mesmas coisas que os outros. Foi fisgada por ter visto algo e quis conhecer mais, quis sentir novamente aquela emoção. O fogo, sendo uma força da natureza que ilumina a escuridão e aquece a vida, tornou-se um símbolo carregado de uma energia imprescindível para ela, um arquétipo que a seduz completamente. Então ela teve uma experiência no mundo externo. Ela viu pela primeira vez uma árvore pegando fogo. E aquilo acendeu, tocou a centelha divina nela, como se aquilo fosse aquilo e mais alguma coisa. Dentro dela era alguma coisa acontecendo, né? Isso me faz lembrar, nos anos 90, 90, se não me engano, 92, 93, eu assisti uma série de filmes que se chama História Sem Fim. 1, 2 e 3. 91 eu assisti. Em 92, conforme eu fui assistindo aqueles filmes, eu tive quase que um orgasmo assim o tempo todo, sabe? Porque havia uma coisa assim, uma coisa me chamando, gente, o que que é isso? O que que é isso? O que que eu estou entendendo? O que que eu estou ouvindo? O que está acontecendo? E aí eu desenvolvi um trabalho que por muitos anos eu fiz, né, aqui em Maringá e em várias outras cidades, alguns estados do Brasil, eu fiz chamado O Encontro com a Criança Interior. Naquela época não existia esse tipo de encontro. Hoje é muito comum, mas naquela época, nos anos 90, não existia. E eu criei o encontro, eu criei as dinâmicas, e aquilo foi assim uma explosão, porque todo mundo vinha para fazer esse encontro e eu fazia com 12 pessoas cada vez. Não sei se a Rose chegou a fazer o encontro da criança interior. Chegou, Rose? Eu fiz,
Você Acho fez? que a Ângela também A fez. Ângela também fez, a É, Lenice a Ângela também fez fez. primeiro que eu, depois eu fiz. Isso, a Lenice também fez. Então, tem 3 pessoas aqui que fizeram esse encontro comigo. Foi bom, Rose? Foi maravilhoso. E Só de eu, chegar, vou falar só uma coisa. O dia que eu sim. cheguei no quartinho da criança, que tinha até o mosquiteiro na cama. Nossa, eu choro de lembrar. Eu tenho a vaquinha até hoje. Olha, que coisa gostosa, o presentinho, né? Então, eram 3 dias, sexta, sábado e domingo, que a gente trabalhava a nossa jornada enquanto criança, as nossas dores, os nossos dissabores, as conquistas não vistas, as conquistas não realizadas, enfim, várias coisas. E também brincávamos como criança, comíamos como criança, dormíamos como criança e acordávamos como criança, né? Tinha uma surpresa para cada etapa. E então, naquela época, eu sabia que eu tinha criado aquilo. Mas depois de uns anos, eu descobri que na mesma época que eu criei o encontro com a criança interior, lá nos Estados Unidos estava acontecendo a mesma coisa. E aquilo foi um susto tão grande que eu fiquei apavorada. Eu fiquei pensando, vão achar que isso que eu fiz é um um plágio. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Hoje eu entendo. Quando o, a época, né, o espírito da época, o despertar também é coletivo, ele é do inconsciente coletivo. Ele pertence ao coletivo, a todos os seres humanos, e alguns muitos são chamados, poucos atendem o chamado, e menos ainda se envolvem com ele. Então, é, uma pessoa fez um trabalho assim muito parecido com o meu, até as dinâmicas eram, todo o sentido do trabalho era muito parecido. E aí eu entendi que não era meu, era um chamado que eu atendi. E que a pessoa atendeu e era o mesmo chamado. E isso é de uma grandiosidade, sabe? Pertencer, né? Ter essa experiência, assim, de pertencimento ao chamado é uma coisa muito grande. E então, nós temos isso, todos nós temos um chamado. E e se não ficarmos atentas às nossas emoções, aos nossos sofrimentos, às nossas angústias, porque a coisa vem ou na dor ou no amor, não é? Ela vem, nosso chamado vem mesmo, de um jeito ou de outro. Então a gente não toca o símbolo. Naquele momento, qual era o símbolo? Aquela emoção que bufava assim do coração para a boca. Parecia até que eu ia infartar de tanta emoção. E aí eu peguei um caderno e comecei a escrever, 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 escrever. Quando eu parei de escrever, estava pronto o workshop da criança. E aí a energia era suficiente para pôr em ação. Eu trabalhei durante 15 anos com esse workshop. E aí eu senti que a coisa foi mudando para outras áreas. E também porque já existia vários tipos de workshops, como hoje ainda existe, né? Mas é um trabalho muito lindo. Mas não é sobre o trabalho, é sobre o chamado, né? O chamado acontece assim, quando ele vem, a gente sente fisicamente o chamado. A emoção é física, né? E pode ser mais leve, mais médio, mais forte, mas ele vem. O conto narra a luta da protagonista pela criação do fogo. Com este ato criativo, ela recupera a força de um tempo primordial, no qual todas as coisas foram criadas. Elíade retrata a importância desse tempo mítico. Então, Elíade fala assim:
O tempo mítico das origens é um tempo forte, porque foi transfigurado pela presença ativa e criadora dos entes sobrenaturais. Poderíamos dizer que, ao viver os mitos, sai-se do tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um tempo sagrado, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável. O que é isso, né? Esse tempo mítico, ele é forte, como o exemplo que eu dei. Quando você vive um tempo mítico, alguma coisa que está criando, como o fogo, né, que ela criou ali, ela criou ali, outro ser criou em outro lugar, outro ser criou em outro lugar, vários seres descobriram o fogo ao mesmo tempo, e a emoção é muito forte. Mas a tua emoção é aquela que é viva, né, dentro de você, que você viveu. Então, isso é muito forte. Isso é transfigurado por uma presença ativa e criadora dos entes sobrenaturais. Então, eu coloquei lá no grupo uma imagem de um fogo, onde tem aquele dedo de Deus e o dedo do homem sobre o fogo. Vocês viram lá? Né? Pensando nessa frase aqui, né? Que a nossa criatividade, a gente quando cria uma coisa, seja o que for, um arranjo de flores, uma poesia, o que for, uma inspiração ou uma paixão, né? Ali é uma ação dos entes sobrenaturais, ou seja, divina, do divino em nós, né? E do nosso ser mais pobre junto, sabe? Que nós precisamos do ego, né? Para desenvolver esse trabalho, meu ego ficou doido. Foi os quatro cantos onde fui chamada, eu fui. Eu só ia fazendo. Não importava se estava cansado, se não estava. Eu sabia que era o tempo do trabalho, né? Então, junto com a inspiração divina, porque na hora de criar, nós sentimos uma condução divina. É sempre assim, né? A coisa se refaz, essa criação do fogo interior, ela se refaz da nossa vida muitas vezes e ela é sempre uma coisa forte, uma coisa importante para nós, né? Ela sai do tempo profano do ego, cumprindo a agenda do dia, do tempo cronológico, passado, presente, futuro, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um tempo sagrado, um tempo que é, um tempo que une, assim, eu falando aqui agora, eu tenho uma emoção muito parecida do que eu senti naquela época, né? Hoje, uma emoção resolvida e compreendida, na época, uma emoção eufórica, querendo entender tudo aquilo, né? Mas num tempo primordial. Primordial é assim, nos primórdios da criação, imagina quanto que as pessoas sentiam Deus, né? Porque hoje já está quase tudo criado. Então as pessoas não são mais tão criativas como nos tempos primordiais, onde de uma pedra fazia uma faca e olha, isso dá para cortar, isso dá, e nem sabia falar, foi inventando gesto, inventando palavras, tudo foi criado. Então, é a presença de Deus, dos entes, né, sobrenaturais e humanos juntos, fazendo a vida, o mundo, né? Isso é maravilhoso. Indefinidamente recuperável, porque a gente recupera esse tempo toda vez que a gente tem
nova criação, um novo entusiasmo, né? Algo reativando a vida, o novo. Seguindo, então, todo mito de criação necessita ser recriado e reatualizado para que se possa recuperar no cotidiano a força e o significado do tempo atual. A nossa criatividade é esse momento que somos um com o sobrenatural, com o divino, fazendo alguma coisa muito boa. Como ele diz, isso é muito bom. Você ia falar, Maris? Ai, ai, ai. Ah, eu achei que você ia falar, eu ouvi tua vozinha, achei que você ia falar. Não, não tô. Ai, meu Deus, cadê aqui? Não tô Não, conseguindo tá tirar tudo bem. tudo. Ah, é um sinalzinho que tem do lado esquerdo do computador ou do celular. Ai, eu tô aqui no celular, não consigo É. tirar do mudo. Não, tudo bem. Eu achei que você ia falar. Tá tudo certo, tá? Então, seguindo, a conquista do fogo é frequentemente associada a um salto evolutivo na história humana. E assim foi com certeza para o bando neste conto. Com o fogo, o bando aprendeu a cozinhar seus alimentos, porque, né, não tinha fogo, não cozinhava. Eles comiam tudo in natura, a se aquecer nas noites frias, a afastar os predadores. Podemos imaginar a transformação significativa com o ambiente e os próprios poderes criativos deles. Quantas coisas eles foram criando, criando, criando a partir da criação do fogo? Quanta coisa! A criação do fogo também faz parte do conjunto de símbolos do processo alquímico, enquanto metáfora da transformação espiritual e psicológica. Jung percebeu paralelos entre a alquimia e a busca da individuação, cujo objetivo final é a transmutação da nossa alma em uma condição mais elevada e mais profunda da consciência. Sobre essa questão da alquimia, eu quero convidar a Cris para a próxima aula trazer umas pinceladas, né, sobre a alquimia. Pode ser, Cris? Você faz a aula da alquimia na semana que vem? A Cris é a nossa alquimista do livro, tá? Ela que faz toda a escrita da alquimia do livro, análise alquímica. Que legal, que bacana. Que legal mesmo. Aí então a quarta aula vai ser com a Cris, combinado? Ela vai trazer, desmistificar essa alquimia. Na alquimia, o fogo é um dos 4 elementos fundamentais, juntamente com a terra, com a água e o ar. Ele é frequentemente representado por um triângulo apontando para cima, simbolizando ascensão, transformação e purificação. Então, ele é ascendente, né? Ele acende e o que tiver nele se transforma. O que tiver no fogo, na chama, no desejo, se transforma. E de purificação, porque somos purificados quando tocamos o divino. A Bíblia fala, né, que a hemorroísa, só de tocar o manto de Jesus, ela foi purificada de uma hemorragia de muitos anos, né? Então, Jesus é o fogo, né? O fogo alquímico não se refere apenas à chama física, mas também a um estado de fervor interior, paixão e purificação. Por onde ele acende, transforma instantaneamente. É a centelha interior que nos motiva a buscar a evolução, o crescimento
e a realização pessoal. Reflete a paixão interior, o desejo de cura emocional, conhecimento transcendente e a busca pela totalidade da alma. Então, essa centelha, quando tocada, tudo se transforma na nossa vida. E essas remanescentes experiências, elas vão nos trazendo uma forma de uma paz e de um equilíbrio que a nossa alma já não se explode a qualquer situação, já não se irrita tanto, já não sabe, já vive de uma forma mais profunda. Não é insensível, é com uma sensibilidade de profundidade e não de superficialidade que pipoca o tempo todo, né? Mas ela é profunda. A emoção, ela passa nós passamos a ter uma necessidade mais de meditar, de compreender. E a compreensão vai trazendo sentido e transformação. Esse fogo transformador e purificador é capaz de queimar em nós tudo aquilo que nós não somos. A parte que é o outro ou que as condições externas se impõem a nós. Mas repetimos em ações, em padrões, em posturas coletivas e condicionamentos que, na verdade, não permite a intimidade com a nossa essência. Então, esse modus, né, de ser do mundo, ele tem uma finalidade de nos afastar de nós mesmos. Por isso que o self, ele vem na contramão, é o opus contra a natura, né, Cris? Ou seja, o mundo está levando você para um caminho do espírito da época. Na época de hoje, o que, que o mundo quer que você faça? Que você se faça tudo muito ligeiro, muito rápido, se transforme rapidamente. É TikTok, é Instagram, sabe? São cursos, são uma infinidade de coisas que se oferecem muito, 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 muito Black Friday. E você tem que estar antenado, e tem que estar no grupo, e tem que estar não sei o quê. Mas o opus, os- o processo da essência divina, do self, ele vem contra isso tudo, ele vem andando na contramão, ele vem trazendo sensações, emoções, muitas vezes muito difíceis de suportar, para que a gente se retire um pouco desse mundo coletivo, né? E vá para uma porção mais individual, ficar quietinho, como a Simone estava falando, né? Porque é nesse silêncio que ele se manifesta. Enquanto você está sendo reivindicada a correr, pular, conforme a moda, o self está clamando por um espaço íntimo, pessoal, onde só cabe as vozes interiores e você. Então, o processo da imaginação ativa é isso, é esse momento que você se escuta no mais profundo do seu ser, a escuta profunda do seu coração. E quando você escuta, você não tem dúvida, você sabe. O conto também nos remete à deusa Héstia. Aqui eu vou fazer um parênteses. Alguém já ouviu falar? Vocês conhecem a história da deusa Héstia? Eu não conheço. Então eu vou falar um pouquinho sobre a deusa Héstia. Na mitologia, existem algumas deusas principais, e talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, Afrodite, Hera, Ártemis, que mais?
a Isso. Deméter, a Perséfone, Hum. né? E a Uhum. Hera como uma delas. A deusa Hera da mitologia, ela é filha de uma titã com Zeus. Então, os titãs eram deuses assim muito fortes, muito violentos, gigantes, né? Gigantes. E ela, ao contrário da sua raça, né, dos titãs, ela trazia algo de Zeus, porque Zeus também é aquele Deus que tem fazendo tudo em todos os lugares. E a Hestia, ela traz uma parte da sobriedade, né? É aquela deusa, desculpa, não é Zeus, é de dois titãs, é Cronos e Reia, né? Eu estava confundindo, me desculpa. Reia e Cronos. Cronos é o deus do tempo e Reia é a deusa da, da, do mundo, da terra, né? E ela, é, ela era aquela deusa assim que ficava contemplando, ela era contemplativa, essa é a palavra que eu estava querendo lembrar. Então, para ela contemplar, ela acendia o fogo, então ela é chamada a deusa da lareira. Lembra a semana passada que eu falei para vocês que diante do fogo a gente tem a tendência de acalmar o coração, contemplar e resolver os problemas? Né? Até dei o exemplo aqui de que quando eu e meu marido a gente está assim meio esquentadinho um com o outro, eu chamo ele para ir lá para a cozinha para a gente conversar e fico fazendo alguma coisa lá com o fogo aceso. Né? Eu não sei se ele já percebeu isso, que é de propósito, que eu faço alguma coisa no fogo, mas a verdade é que ali eu estou em Era, em Éstia, aliás, né? Era a esposa. Ali eu estou mais para contemplativa, para querer resolver alguma coisa do que para ganhar alguma situação, né? Ganhar dele na discussão. Não, ao contrário, né? Então, as deusas da mitologia, elas são classificadas em deusas virgens, né? E as não virgens. A Hestia é uma deusa virgem, que significa que o centro da vida dela é a contemplação, é o calor humano, é o acolhimento, é a oração, é a fé, é o clima, né? É o clima que se tem em um lar. É aquilo que a gente conhece por lar. É o que transforma uma casa física em uma casa lar, né? Então, eu dei o exemplo também de uma paciente que, quando mudou de apartamento, a primeira coisa que ela fez para sentir que estava num lar foi fazer bolo. Então, ela foi assar no fogo, né? Algo gostoso para todo mundo. Essa é Éstia, que se ocupa do clima da casa. Que ali seja um clima acolhedor, que seja um clima gostoso, que seja um clima que sabe receber, que dá atenção, que sabe contemplar, que sabe valorizar, né, a casa. E então, ela faz muito lembrar a Estia, talvez seja o nascimento da Estia ali, né, no conto, que ela acaba trazendo esse fogo para todos do bando, porque todos foram cozinhar, todos foram se aquecer na lareira, né, na fogueira, todos passaram a ter uma vida como um lar após essa atitude de ela, né? E essa ela somos nós, né? Somos nós.
homens e mulheres, né? Os homens, eles estão mais representados em Hermes. Então, é comum Héstia e Hermes estarem juntos. Então, nesses tempos primordiais, que não tinha luz elétrica, tinha uma tocha assim fincada. Vocês já viram em filme isso? Uma tocha fincada assim no para-tocha, vamos chamar assim, no lugar de, como nas grutas, né? Enfiada assim numa alça, e para iluminar. Então, aquela tocha é a tocha de Hermes. Hermes é o guardião, é o protetor, é aquele que faz a interseção entre o interior e o exterior. Ele também é mediador, né? Então, ele que faz por exemplo, a relação com as pessoas de fora que podem entrar em casa, que vão entrar em casa, que são convidados a estar em casa. E Héstia, a que acolhe. Quem entrou em casa vai ser bem acolhido. Então, essa é uma função, né? Uma função da nossa personalidade, né? Héstia e Hermes, que é conseguir ter uma atitude similar para dentro da nossa casa e para o mundo externo. Então, aqui a pessoa já está transmutada pelo fogo, né? Não se não se enfurece rapidamente, a não ser que seja necessário. Se for para uma proteção incondicional ali, você se enfurece. Se precisar, tem força para isso. Mas se não for necessário, é, essa parte hermética já consegue ter uma relação tranquila com o mundo externo. E a parte de Héstia, um calor humano para atender as pessoas, conversar com as pessoas, conviver com as pessoas, né, com menos dureza. Já dissolveram-se, né, as pedras. Então, não há no conto nenhuma descrição física da personagem ela, apenas o seu nome. E de forma similar, Héstia não tem características físicas que possam ser vistas. É a deusa da lareira. Ao mesmo tempo, ela é o próprio fogo sagrado do centro da lareira, uma fonte constante de luz e calor, que acolhe, que acalma a alma, que traz foco, equilíbrio e que faz com que estar ali diante dela seja o bastante. Nada mais que o fogo na lareira é necessário para dar um lar à alma. Então, sermos calorosos, acolhedores conosco mesmo. Essa é a parte mais difícil da história, né? Como que é? Alguém quer falar como que é se acolher? Se tá difícil desse momento da vida, se tá melhor, como que está? Nós aqui, a maioria, somos 50 a mais, né? A maioria somos 50 a mais. Então, é o momento que é a fase da vida, né? Que a Estia vai se aproximando cada vez mais de nós mulheres, né? Não tem como, a partir dessa metade da vida, não reconhecer os valores, calorosos da vida. Alguém quer falar? Ô, Cris, Hum, assim, eu reconheço que eu já avancei muito, sabe? Mas também reconheço que eu ainda me cobro muito. E espero
perfeição onde não há nem necessidade, muito menos a possibilidade de perfeição, né? Mas eu acho que hoje eu consigo jogar a luz muito mais nos processos, nas situações, refletir, e me acolher muito mais do que quando mais nova. Uhum. É legal você falar isso, Rose, porque você está entre a fase hermética, né? Hermes hermeticamente fechado, sabe? O que tem que realmente ajustar e fazer as boas escolhas, né? Tem que se relacionar com o mundo, mas tem que saber o momento até onde ir, né? Então é um jogo, mas que também tem essa visão mais calorosa, querendo ser mais calorosa. Então está entre, né? Está entre. Então imagino que você esteja sendo muito visitada. E a Estia é essa que ela não está mais preocupada. O Hermes já fez a seleção. Então, entrou em casa, vai ser bem recebido, né? Então, sabe que daqui para frente, né? Traz isso para você e observa a presença, né? Se é mais Hermes ou se é mais Estia, né? E você está nesse transe aí, né? Muito legal, obrigada, Rose. O olhar contemplativo de Estia nos ensina e nos permite alcançar a plenitude, encontrando significado e inteireza na nossa existência. Nos sentimos completas quando podemos ser o que somos verdadeiramente, sem necessidade de agradar ou satisfazer alguém para nos sentirmos com alguma importância. Estia está inteira em si mesma. Não precisa de lutas, conflitos, sedução, dependência de filhos, do esposo, de amante. Os corpos negros dos nossos conflitos carregam segredos guardados consciente ou inconscientemente em nós, que precisam ser dissolvidos. Porque segredos é a coisa que mais contamina uma alma. Nós sempre precisamos saber que alguém pode ouvir e acolher os nossos segredos, mesmo que para nós eles sejam a coisa mais terrível do mundo, mas depois de contar com alguém, a pessoa certa, o, o segredo ele perde a porção venenosa que ele traz para nossa alma, né? Esta está inteira em si mesma, não precisa de lutas, conflitos ou sedução. Os corpos, né? A verdade interior é o elemento capaz de produzir o fogo transformador. A verdade é capaz de produzir o fogo. Então, quando nós confidenciamos um segredo ainda não contado, né, que ainda só pertence a nós, nós tocamos a nossa verdade. Antes disso, a nossa verdade não é inteira, ela é abafada. Este é esse ambiente interior alcançado pela dissolução desses núcleos que aprisionam energias vitais e consomem com torturas e aflições internas. É uma jornada que exige coragem, determinação, mas resulta em autoconhecimento e transformação. No conto, ela se mostra assim: sua busca é por algo que arde dentro de si mesma, algo que a faz caminhar na direção da conquista do fogo, até finalmente conseguir criá-lo. O fogo tem a qualidade de transformar uma casa ou uma alma em um lar. Esta personifica o aspecto sagrado do lar. É ali que a deusa vive. A deusa em nós vive, né? Nesse lar. Os elementos da natureza, fogo, água, ar, terra,
são arquétipos contendo alma própria. Podemos experimentar as sensações mais prazerosas e mais terríveis oferecidas por eles. São como a própria presença divina. Éstia, como deusa, mostra o fogo como um aspecto divino. O fogo, como eu disse na aula passada, é o único que vai ser criado e recriado todas as vezes que a gente quiser, a gente tem que acender o fogo. Todas as vezes que a gente quiser fazer uma coisa nova, tem que reacender o fogo, né? É próprio da natureza dele ser criado, descoberto. O fascínio que se apoderou de ela ao ver a terrível experiência da árvore queimando também estava lá quando o atrito das pedras provocou a faísca que trouxe o fogo. A mesma emoção de ver a árvore queimando com aquela fogueira imensa, a mesma emoção ela sentiu quando ela produziu a primeira faísca. Aquela faísca era dela. Quando acendemos uma vela, podemos iluminar a escuridão, podemos celebrar o amor num jantarzinho a dois, cantar parabéns pela vida de alguém que permanece mais um ano conosco, rezar diante do fogo sagrado. Como mantenedora do fogo, ela torna-se éstia saindo do espaço profano, que é o espaço do ser inferior ou comum, para adentrar o espaço sagrado, pois ela sabe que algo muito bom ali está acontecendo. É uma sensação, um corpo sutil que nos aquece o coração, sabe? Algo sutil que vem e que dá aquele calorzinho gostoso por dentro. O fogo nesse contexto são as asas da mulher que se libertou da codependência, do vazio que sentia no coração, da baixa autoestima, dos excessivos controles para que tudo fique bem, dos medos de ser mulher, aquela que já não se subjuga, que busca um tempo sozinha para cuidar do seu reino interior, que faz de si mesma seu próprio santuário, ama, respeita, cuida de si. Já retirou as projeções de achar que alguém teria que amá-la melhor, estar ao seu lado para protegê-la ou qualquer outra coisa. Tornou-se mulher, capaz de fazer o que precisa para si mesma. Tornou-se seu próprio lar. Asas nascem quando a mulher passa a ter consciência de que ela pode estar bem e de bem consigo mesma, que ela pode atretar as pedras das suas próprias durezas para fazer nascer o fogo do amor próprio e as asas da coragem e do prazer de ser quem é. E para terminar, eu deixei aqui uma poesia. Quando ela se comunica com seu fogo interior, as pequenas asas começam a crescer. A fascinação traz de volta a vida ativa. O alto amor brota no mesmo lugar que era horror. A alma desassombrada sai de seu terrível padecer. O encontro consigo mesma a torna viva. Então, este é o primeiro conto e aqui terminamos a análise desse primeiro conto, desse livro, que eu estou aqui, olha, com várias coautoras para contar para vocês que esse livro, ele tem sido convidado, né, para a Bienal. A gente vai levar ele o ano que vem para São Paulo, na Bienal. Esse ano, Curitiba, que se tornou off Bienal, né? A Rose que participou, foi grandioso, maravilhoso, com frutos, né, de qualidade de um grupo que se encontrou quando essa Bienal foi transferida de data. Mas o grupo estava ali descobrindo o fogo desse encontro de autores e que isso tem rendido assim
muitos presentes, né? Coisas muito lindas, um grupo muito ativo. E continuamos, então, a semana que vem com a análise alquímica deste conto com a Cris Acioli, que está Cris, aqui. semana que vem não vou poder, porque agora que eu Não? lembrei, sábado eu vou para. Sábado, dia 6, eu vou para o Rio de Janeiro, só volto terça que vem. Ah, na terça. Então eu não Muito vou estar bem. nem com o meu computador. Não, tudo bem. Fique tranquila. A semana que vem, então, nós vamos trabalhar o segundo conto, né? E aí fazemos junto as partes alquímicas. Jurema a Serpente. É lindo esse. Ai, É meu Deus. lindo esse conto. É um Aliás, conto. quando você conta, aí é outra experiência quando eu assisto o conto. Quando você conta, quando eu leio, não tem a mesma mágica. Ah, mas é Você porque É é nós bem isso estamos encantadora de mesmo. aqui, né? contas, não é? Estamos É, aqui em conjunto, todas com o mesmo objetivo. Isso é muito rico, muito lindo. Como que foi para vocês hoje? foi lindo, foi maravilhoso. Eu achei É lindo muito demais diferente, é hoje. muito diferente É muito eu ler o livro diferente. em casa e ter esse encontro aqui. É muito diferente. Tem que ler de novo, né? Agora, com esse olhar. Sim, sim, sim. Verdade. É isso aí. Então é isso. Então nos encontramos na segunda-feira E eu com. encontro vocês na outra segunda, porque eu vou ver minha mãe. Minha mãe está com 98 anos. Meu Aí, Deus, Cris, Cris, que isso, linda! maravilha. Nossa, Ótima legal. viagem. Se cuida Obrigada, lá da tua meninas. mãezinha. E a Tá semana que bom, vem, então, começamos o segundo conto, tá tá bem? bom. Quem ainda não Beijo. recebeu, Beleza, espero meninas. que receba o livro. E quem quiser, fala com a gente lá no grupo, tá Ah, bom? estou Que é uma ansiosa pelo divulgação. Obrigada, meu. Cris. Beijo. Beijo. Beijo, Beijo, beijo. Beijo, pessoal. boa Boa noite, Boa bom noite, bom semana, descanso. minhas descanso. Boa queridas. Tchau, semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Márcia. tchau. Tchau, até a Tchau, próxima. todas.